Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem alguma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é cheque especial e o nosso convidado é o economista Humberto Carneiro. Muito obrigado pela sua presença, Humberto. Eu agradeço, obrigado, Sérgio. Quando a gente pensa em cheque especial, vem logo na cabeça planejamento. É muito importante ter isso em mente? Sim, sem dúvida, porque o cheque especial, como se trata aí de uma das maiores taxas de juros hoje, atualmente na economia, né? Ele é um mecanismo muito perigoso de ser utilizado assim de qualquer jeito, né? Então o cheque especial tem que ser usado com cuidado, numa situação emergencial, preferencialmente quando você tem um gap de tempo, né? uma lacuna de tempo entre um compromisso financeiro importante e um recebimento. Então a gente gasta, mas já sabendo que vai receber para cobrir o cheque especial, né? Vamos acompanhar então a primeira dúvida da população? O que fazer caso o limite de cheque especial seja cancelado pelo banco sem aviso prévio, provocando a devolução de cheque sem fundo? Isso é muito comum, né? Isso é comum, mas isso aí, infelizmente, é uma prática que tem que acabar, né? Porque nós temos meios de comunicação diversos, WhatsApp, e-mail, o próprio internet banking, não tem um SMS, então não tem desculpa para o banco não avisar o seu cliente do que está acontecendo, né? E diversas ações judiciais, inclusive, que tramitam sobre esse assunto, acabam privilegiando a defesa do consumidor. Os bancos têm sido punidos por essa prática, que é uma prática abusiva, né, e leva diversos prejuízos para o consumidor. Então a saída é procurar algum órgão de defesa do consumidor? Eu diria que a saída, em primeiro lugar, né, deve ser trabalhado esse assunto com calma. Então, em primeiro lugar, se ele teve cheque devolvido, ele normalmente é um cheque devolvido por um motivo 11, que é uma primeira devolução sem fundos. Esse motivo 11 não enseja o registro no Serasa e em órgãos de proteção ainda. Então, o consumidor tem que ser ágil. Quando ele receber esse cheque devolvido pelo motivo 11, correr para os seus fornecedores, para quem está com o cheque na mão, ligar para eles e dizer, olha, segura aí que eu vou resolver. Espera que eu estou chegando e eu vou resolver esse assunto. Então, o primeiro lugar é o próprio fornecedor. Em segundo lugar, ir para o banco. Fala, olha, você cancelou meu cheque especial, vamos combinar aqui o seguinte, me devolve o meu cheque especial, paga os meus cheques e aí a gente senta na mesa para renegociar. Caso essas etapas não tenham sido cumpridas, aí sim eu acho que são os órgãos de defesa do consumidor e talvez até a própria justiça. Vamos então para mais uma pergunta. Como se proteger dos juros do cheque especial? Muito bem, aí como você bem colocou no início aí, né, para mim o planejamento está acima de tudo, né? Se você faz uma organização financeira, se programa para os seus gastos, essa é uma das maiores proteções para os juros do cheque especial. Não havendo essa possibilidade, você tem alguns caminhos. O primeiro deles é alguns bancos, eu diria que a maioria deles hoje, dá os famosos 10 dias sem juros, né? O que pode ser uma condição benéfica para o consumidor, mas que traz uma armadilha, vamos dizer assim, porque no 11º dia você paga os juros dos 11 dias. Então não pense que no 11º dia vai contar o primeiro dia de juros. Não, ele vai contar os 11, mas ele te permite utilizar 10 sem juros. E também não dá para pensar que o cheque especial ele acaba sendo incorporado à sua renda, né? Porque sim, vai sair do próximo mês. Exatamente. Então, assim como o cheque especial e o cartão de crédito, né? Essas linhas, como diz o nome diz é cartão de crédito. Então, é uma linha de crédito que você está recebendo para que você tenha a possibilidade de fazer algum gasto ou inesperado ou até planejado, mas que nas suas contas cabem, né, no seu orçamento. Como diz uma máxima que eu costumo dizer, na sua vida tem que caber no seu bolso, né? Então, é importante sempre fazer a conta. Vamos para mais uma pergunta. Como devo proceder, já que quero cancelar meu cheque especial? Bem, o primeiro passo é a conversa, né? Então, é ir para o banco, é conversar com o seu gerente ou com o seu canal de relacionamento, procurando sempre ter algum tipo de documento, um e-mail, uma carta protocolada, fazendo essa solicitação. Já existiu no passado muita resistência de alguns bancos em fazer esse cancelamento, o que ensejava problemas futuros de PROCON, justiça, etc. Essa não tem sido mais uma prática corriqueira dos bancos. Tem sido mais fácil cancelar um cheque especial, assim como
Isso aconteceu no passado com algumas contas de consumo corriqueiro. Já foi muito mais comum no passado a gente ter aliás, deve-se ter no contrato acertado de que você tem um cheque especial. Mas algumas instituições no passado acabavam fazendo, e até hoje ainda algumas fazem, te permitindo ter esse cheque especial, afirmando que você é um bom cliente. Mas você nunca quis esse cheque especial. Esse limite extra, como que eu devo proceder? Eu posso, no mesmo caso, também procurar um cancelamento? Ou devo? Se você entende que aquele limite não lhe é necessário, não lhe convém e que aquilo é abusivo, eu acho que você deveria imediatamente procurar o banco e solicitar uma redução do seu limite, um enquadramento dentro daquilo que são as suas possibilidades, né? A gente sempre deve trabalhar com aquilo que a gente pensa fazer no futuro e com planejamento. Para não se transformar num perigo, né? Sim, porque o salário ele tem um tamanho fixo, né? Se você vai tomando essas linhas de crédito excedendo sempre o salário, ele não vai aumentar porque a sua dívida aumentou. E aí é que mora o perigo. Vamos para mais uma pergunta? A quem posso recorrer caso queira fazer uma reclamação referente ao cheque especial? Deve ser feita uma sequência, né, que vai desde a conversa até o último recurso. Então, novamente, primeiro passo, ir aos bancos. Senta com seu gerente, usa os canais de relacionamento e conversa a respeito do que é necessário fazer. Segundo passo, não conseguiu? Existem alguns mecanismos mais leves, vou chamar assim, sites de reclamação de direitos do consumidor, que muitas empresas acompanham e fazem questão de ter uma boa pontuação nesses sites. Pode ser um segundo caminho. Um terceiro caminho, já se aprofundando, são as associações de defesa do consumidor, como o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os PROCONs, e isso não sendo possível, você pode ainda fazer algum tipo de reclamação no site da FEBRABAN, que eles têm um link lá para reclamar das instituições financeiras, no próprio site do Banco Central, na página central, na página inicial do Banco Central tem uma aba de serviços. Dentro dessa aba de serviços tem lá um Fale Conosco. Clicando ali no Fale Conosco, você tem uma nova página onde você pode clicar ali no Registre a sua reclamação. É ali que você pode fazer uma reclamação. E por fim, se nada disso der certo, você tem os juizados especiais e as varas cíveis, né? Mas aí você já entra, nas varas cíveis especificamente, você já entra num terreno bem complexo, porque a ação pode exigir, por exemplo, um laudo pericial. E o laudo pericial é pago por quem pede a perícia. Então o cliente pode ainda incorrer em maiores custos, correndo o risco de não ganhar e de ainda ter que pagar honorários de sucumbência. Vamos para mais uma pergunta. É verdade que o banco deve oferecer uma opção mais barata de crédito, caso o cliente utilize mais de 15% do cheque especial por 30 dias seguidos? É verdade. Os bancos, eles têm um órgão, que é a FEBRABAN, né, que é um órgão que procura fazer a própria regulação do sistema bancário. O banco não tem uma Anatel ou uma ANEEL, eles têm a FEBRABAN, que tem um sistema de autorregulação bancária, que é o SARB. Então, esse sistema, esse serviço, eles lançaram uma norma 019, que foi lançada e vigora a partir de 1º de julho, o último, que diz exatamente o que o consumidor está com dúvida aqui, que durante 30 dias, se você utilizar 15% do seu cheque especial, ao final, no 30º dia, se a utilização do seu cheque especial naquele dia for superior a R$200, então tem um limite de R$200, se for superior a R$200, o banco, em 5 dias, tem que te oferecer uma oferta para renegociar essa dívida. Então, e se você não aceitar essa oferta, passados mais 30 dias, o banco é obrigado a fazer uma nova oferta e assim sucessivamente de 30 em 30 dias, para que você possa resolver esse problema. Vamos então agora para a última pergunta. O que acontece quando se estoura o limite do cheque especial? Bom, o estouro do limite de cheque especial é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Acho que ao longo aqui da nossa conversa a gente já foi bastante enfático na questão do planejamento. Mas, caso isso aconteça, normalmente as condições que o banco tem para tratar o assunto do estouro de cheque especial estão no seu contrato de abertura de conta corrente, que foi feito lá atrás, quando se abriu a conta. Então, o ideal é que as pessoas leiam esse contrato e que tenham atenção a essa cláusula do cheque especial, porque é possível, inclusive, que você negocie taxas melhores no início, né, na sua abertura de conta, porque não dá para esperar
começar a ter dificuldade financeira para negociar a taxa boa. A gente tem que negociar a taxa boa quando a gente está bem. Então, esse é um ponto importante. Estourado o limite de cheque especial, às vezes acontece do banco fazer uma cobrança de um adiantamento a depositante. E essa tarifa tem sido muito questionada e tem sido, inclusive, objeto de algumas liminares na Justiça que impedem a cobrança dessa tarifa. De qualquer forma, o estouro do cheque especial é um sinal de mais desorganização ainda da vida financeira. Quer dizer, a gente comentou aqui que entrar no cheque especial e permanecer é ter uma vida financeira pouco organizada. Estourar o cheque especial é deixar a vida me levar, né? Então, eu acho que para evitar o estouro do cheque especial, em primeiro lugar, a pessoa tem que chegar num ponto antes de estourar o limite de cheque especial e sentar com o banco para renegociar. Então, é possível, inclusive, com as normas hoje em dia da FEBRABAN, que ele já tenha recebido uma proposta de negociação, como a gente conversou na pergunta anterior. Então, ele tem que pegar essa proposta de renegociação do banco e ir até lá e sentar para conversar antes de estourar. No caso do estouro, sentar com o banco imediatamente para negociar a situação dele, para que essas tarifas não venham a incorrer e ele não venha ter que entrar no sistema judiciário para resolver essas pendências. Humberto, muito obrigado pelas suas informações e o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.